Olá, Felipe. Espero que você esteja bem. Espero que me ouça bem. Você me perguntou pedindo esclarecimentos, né, uma explicação mais detalhada sobre a política dos governadores e da política do café com leite. Na verdade, para entender a política dos governadores, é preciso lembrar que no Brasil, no final do século XIX, começo do século XX, na transição da monarquia para a república, o Brasil é um país basicamente agrário, um país agroexportador, um país que tinha o Rio de Janeiro como capital da república. E é preciso lembrar que quando os republicanos, tanto os generais, os membros do exército, como também os cafeicultores, como também, inclusive, outros setores que apoiaram a República, quando eles chegam ao poder, eles vão buscar pensar em modelos de república. Os cafeicultores tinham um modelo de república na cabeça que eles impuseram ao país, e nesse modelo de república, evidentemente, o poder deveria ser ou estar concentrado nas mãos desses cafeicultores, desse setor ligado à agroexportação de produtos agrícolas, claro, né, produtos primários. E era preciso montar, de alguma maneira, uma forma de garantir que ele se perpetuasse no poder. Qualquer grupo político que deseja enfim, o poder, deseja se manter no poder. E esse era o caso também dos cafeicultores. Para isso, eles tiveram que buscar um mecanismo dentro agora de um país republicano. A Constituição de 1891, ela buscou, de alguma maneira, recuperar valores liberais, até porque o discurso republicano era um discurso fundamentalmente liberal, buscou uma certa inspiração na Constituição dos Estados Unidos da América, que a rigor é o berço do liberalismo do ponto de vista prático, né? O primeiro país, a primeira nação a colocar o ideário liberal em prática. E evidentemente que para fazer isso eles teriam que prever eleições, né? Entre outras coisas, teriam que prever, como de fato aconteceu, a divisão dos poderes em três: executivo, legislativo, judiciário, mas teriam que prever eleições para os vários níveis de poder de uma nação cujo Estado agora é republicano. E prever eleições significa, evidentemente, ter que disputar o poder. Os republicanos, no entanto, apesar desse discurso liberal e até de algumas práticas liberais, não queriam disputar o poder. Eles queriam o poder para eles. Então a política dos governadores é uma forma de garantir a perpetuação do poder dessa elite agrária, das oligarquias de uma forma geral, mas dos cafeicultores em especial. E para isso eles montaram o quê? Eles montaram uma estrutura, que é a política dos governadores, onde, na prática, o presidente da República indica o seu sucessor, que irá disputar uma eleição, mas que irá vencer com quase toda certeza. Aliás, com toda certeza. Para isso é montada uma arquitetura política na qual o presidente busca apoio em oligarquias estaduais, notadamente São Paulo e Minas, com o apoio de alguma outra oligarquia estadual, seja Pernambuco ou Salvador. Essas oligarquias controlam os votos nesses estados. Essas oligarquias detêm a hegemonia porque detêm o maior número de eleitores, e com isso ele consegue fazer o seu sucessor, tendo apoio de São Paulo e Minas, que na verdade fazem um acordo para se alternarem no poder, é a política do café com leite, como eu expliquei em sala de aula, e com outras oligarquias conseguem sempre vencer as eleições. A política dos governadores está assentada
nessa relação entre o presidente da República, primeiro Campos Salles e todos os outros posteriores, com algumas exceções, Hermes da Fonseca entre eles, Nilo Peçanha também entre eles. O presidente vai buscar o apoio dessas oligarquias estaduais e consegue fazer o seu sucessor, porque, repito, as oligarquias controlam as eleições nos estados. Agora, como é que essas oligarquias controlam as eleições nos estados? As oligarquias controlam a eleição porque elas também mantêm uma relação com a sua base eleitoral, que é uma relação de troca de favores, né? Assim como o presidente tem com essas oligarquias estaduais também uma política de troca de favores. Esses oligarcas estaduais, por exemplo, o Zacioli no Ceará, mantém o controle do sistema eleitoral por meio de uma ótima relação com os coronéis. Afinal de contas, esses coronéis, como eu também expliquei em sala de aula, são aqueles que controlam as eleições em nível municipal. Controlam as eleições, e não somente as eleições, os coronéis estabelecem um poder muito grande de mando sobre todo o município, né? Estabelece seu poder por meio da violência, por meio também de uma política de favores, né? Em relação à população local. O coronel é um grande proprietário rural, evidentemente, né? Enquanto as oligarquias formam os grandes proprietários rurais, grandes famílias de proprietários rurais em nível estadual, o coronel é um grande proprietário rural em nível local. Esses coronéis controlam a política eleitoral nas cidades, eles controlam as eleições, as fraudes eleitorais, como eu disse em sala de aula, elas abundam, ou seja, são abundantes, e com isso o coronel consegue eleger quem ele desejar. Falamos em sala de aula sobre o voto de cabresto, né? Que é aquele voto, na verdade, que não é o voto de um cidadão. No nível municipal, o coronel estabelece na prática a sua hegemonia, o seu domínio, porque ele indica aos eleitores em quem esses eleitores devem votar, né? Voto de cabresto. Então você tem 3 níveis na política dos governadores, né? O nível federal, quando o presidente, detendo o poder, se alia a essas oligarquias estaduais e consegue com isso fazer seu sucessor. Você tem o nível dos estados, onde grandes oligarquias comandam a política no estado. Eu dei o exemplo do Zacioli, por exemplo, no Ceará, e essas grandes famílias de proprietários rurais em nível estadual, essas oligarquias, mantêm o seu domínio também sobre os estados. E essas grandes oligarquias estaduais conseguem controlar a política estadual porque estabelecem também uma política de troca de favores com os coronéis. É só pensar essa situação em 3 níveis, né? Federal, estadual e municipal. Pensar num presidente que quer fazer seu sucessor, em oligarquias estaduais que querem se manter no poder, né? Com suas famílias de proprietários rurais, e em nível municipal, os coronéis que também desejam manter o seu poder, o seu domínio no nível municipal. Essas 3 esferas, esses 3 níveis de poder se articulam numa nação, num país onde a Constituição prevê votos apenas para eleitores que sejam homens e alfabetizados, né? As mulheres e analfabetos esses 2 grupos estão excluídos da cidadania, e o que obviamente facilita muito o controle sobre o processo eleitoral. Então, Felipe, é uma escada, pense numa escada, né? Onde o primeiro degrau são todos os municípios do país, um segundo degrau onde você tem todos os estados do país, e um terceiro degrau onde você tem o governo federal centralizado lá no Rio de Janeiro, na prática detendo quase que o monopólio do poder e controlando as eleições de maneira bastante rígida, sem perder nenhuma, né? Os presidentes da República
na República Velha sempre fizeram os seus sucessores. A oposição nunca venceu. É essa a política dos governadores. A do café com leite eu já respondi para você, um acordo entre Minas e São Paulo para que esses dois estados, né, tivessem representantes na presidência da República se alternando no poder, o que fechava ainda mais a possibilidade de alguma possibilidade de oposição vencer as eleições. Eu creio que é isso, né? Eu creio que é isso. Foi possível, espero, relembrar aquilo que eu falei em sala de aula. Espero que você tenha, enfim, conseguido tirar a dúvida. Caso contrário, é só me avisar. Segunda-feira, terça-feira de manhã, estarei aí nos corredores do Novo Ângulo Taquaral, a melhor escola de ensino fundamental e ensino médio do Brasil. Um grande abraço para você. Até mais.